Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá, eu sou a Daiane, estudante de licenciatura em Física pela Universidade Federal de São Carlos, e eu vou apresentar para vocês o meu estudo sobre as mulheres no curso de licenciatura em Física no estado de São Paulo, a partir do censo do ensino superior. Então, com a crescente visibilidade e reconhecimento das mulheres em diversas áreas de trabalho, é sempre bom pensarmos se elas de fato estão em todos os campos, né? Entre eles, o ensino superior. Então, quando voltamos o nosso olhar para a física, diversas pesquisas apontam o baixo percentual de mulheres em física no mundo inteiro ao longo do tempo. Então, foi utilizado o censo do ensino superior, disponibilizado pelo INEP dos últimos anos, a fim de observar se os números mudaram ou se a física continua tendo o mesmo estereótipo histórico. Então, para conseguir dar suporte para o presente estudo, alguns recursos foram utilizados para uma melhor interpretação dos dados adquiridos. Então, foi feito um levantamento de políticas públicas que envolvam o ensino superior e o histórico de acesso a este nível de ensino. Assim, foi possível utilizar um filtro com o objetivo de evidenciar o acesso das mulheres no ensino superior. Dessa forma, foi possível dar um aporte histórico e contextual em relação aos dados do ensino superior disponibilizados pelo INEP. Sendo assim, tendo por objetivo traçar o perfil dos estudantes de licenciatura em Física no estado de São Paulo, incluindo um especial olhar para as mulheres, utilizamos o materialismo histórico e dialético, pois mostra-se eficaz para as análises dos dados em conjunto das políticas públicas que são implementados dentro de um contexto, representando e atendendo às demandas da sociedade em uma época específica, em todas suas dimensões e contrariedades. As mulheres, desde o momento em que são crianças, são ensinadas para cuidar das pessoas, para quando chegar o momento de ter sua família, se tornarem mulheres do lar e zelar por seus entes. Mas o que a maioria não é incentivada em nenhum momento é se tornar cientista. Então, no período do ensino médio, não há representações femininas nos livros de física. Sempre o que se encontra são homens, a maioria sendo fisicamente parecidos com Einstein. Dessa forma, é difícil imaginar como as mulheres conseguem receber qualquer apoio para ingressar no ensino superior com o intuito de cursar física. Então, este trabalho tem o foco para o público do estado de São Paulo, levando-se em consideração de que os dados refletem um panorama nacional de menor escala, verificando a quantidade de pessoas cursando física, mas com foco na quantidade de mulheres, pessoas com cor, raça, modalidade de ensino escolhida, se ingressaram no ensino superior por meio de algum programa ou o grau acadêmico também. E esses existentes se concentram mais nas licenciaturas ou no bacharelado. O estado de São Paulo, nos anos analisados, representa entre 12% e 15% dos estudantes de física do Brasil. E mesmo assim, adquire uma grande diferença entre a quantidade de ingressantes do sexo masculino para o feminino. Diferença que se apresenta ainda maior em questões percentuais do que o país todo. Por exemplo, no ano de 2020, as mulheres representavam apenas 24% dos ingressantes do estado. Um fator que influencia esses resultados é que as mulheres não possuem qualquer tipo de incentivo ou de influência para estudar física. Então, desde a escola, quando o assunto é física, é raro encontrar qualquer assunto em que algo foi descoberto por uma mulher ou que ela teve alguma contribuição significativa para tal estudo. Como também não são só visualizadas figuras masculinas dentro dos livros didáticos. Então é difícil imaginar como presenças femininas estariam em peso em cursos como este, quando passaram a vida toda eles mostrando que elas não pertenciam a este lugar. Então, o que deve ficar claro é que o baixo número de mulheres na física deve ser encarado como algo social, cultural e educacional, pois as mulheres não possuem qualquer tipo de habilidades inferiores aos homens. Então, o grau de dificuldade do curso não deve ser levado em consideração em resultados tão expressivos. Os dados disponibilizados mostram que a maioria dos estudantes de física encontram-se nas licenciaturas. Os homens possuem uma porcentagem bem maior,
tanto na licenciatura quanto no bacharelado. Mas, quando olhamos proporcionalmente, percebemos que as mulheres possuem uma porcentagem bem maior na licenciatura do que as mulheres do bacharelado, quando comparado o percentual masculino na licenciatura em relação ao bacharel. Então, quando voltamos o nosso olhar para as matrículas de discente que utilizam algum dos programas selecionados, notamos que a opção de reserva de vagas por escola pública é a mais utilizada. Em seguida, vem a de cunho ético, para depois reserva por renda. Então, quando observamos estes programas de uma forma nacional, percebemos a reprodução social que o curso de Física possui no estado de São Paulo. As instituições públicas são as que mais recebem matrículas devido aos programas de acesso ao ensino superior e apresenta que os estudantes que utilizam a reserva de vagas nas escolas públicas são a maioria, em seguida a de cunho étnico e a depois de baixa renda familiar. As instituições públicas, em sua grande maioria, possuem programas de ações afirmativas e, por esse motivo, têm um quantitativo de ingresso reservado para este público. Mas as condições materiais existentes nessas instituições nem sempre são favoráveis à continuidade do estudante, sendo importante ressaltar as matrículas e não o ingresso, tá? A quantidade de ingressantes nos cursos de licenciatura em Física no estado de São Paulo demonstra o mesmo padrão representado até aqui, em que o sexo masculino possui o maior percentual da categoria, com mais de 70%, mesmo que as mulheres apresentem um aumento ao decorrer dos anos. A quantidade de ingressantes na licenciatura em Física para cor e raça segue o mesmo padrão apresentado no Brasil nos cursos de Física no estado de São Paulo, tendo as pessoas brancas com uma alta predominância, com mais de 50%. Em seguida, os maiores números se apresentam para as pessoas pardas. Já as negras, elas possuem um percentual ainda menor do que aquelas que não declaram sua cor. Por meio destes dados, é possível categorizar a hegemonia e a reprodução que ocorre, pois as mulheres sempre foram classificadas como minoria, e essa minoria se apresenta tanto quanto classe, tanto quanto número, e não há qualquer tipo de ação para reverter essa situação ou elevar as mulheres na área. Então, como foi citado previamente, em questões de proporção, as mulheres possuem um percentual maior nas licenciaturas do que no bacharelado em relação aos homens. Isso pode ser explicado devido ao curso de licenciatura formar professores de física, uma profissão ainda vista como cuidado e bem-estar de terceiros e que não envolve relações de poder e competitividade. O sexo feminino é maioria dentro do ensino superior, mas quando percebemos onde elas se encontram, estamos olhando para cursos voltados para a educação. Por isso, o número expressivo de mulheres na licenciatura é justificável. A quantidade de matrículas segue o mesmo exemplo da quantidade de ingressantes, tendo as pessoas brancas com maior número significativo. Com isso, nota-se a falta de condições que esses alunos possuem para permanecer no curso de graduação. A classe historicamente excluída e a mais pobre não possuem meios materiais para concluir seus estudos, já que as políticas públicas estão mais voltadas para o ingresso ao ensino do que a permanência deste público nas instituições. Então aqui vemos mais uma vez a reprodução do sistema com a hegemonia da classe dominante sendo impostas, ou seja, por meio da reprodução as classes menos favorecidas continuam ocupando lugares de menos valor e ascensão social. O curso presencial para a licenciatura em Física é o mais procurado entre os estudantes, porém o ensino à distância vem ganhando bastante espaço. Quando comparamos com o viés de gênero, a modalidade à distância possui uma porcentagem bem alta para os homens, cerca de 77% e 22% para as mulheres. Em relação às categorias administrativas, nota-se que a federal e a estadual possuem percentuais muito próximos em relação ao sexo feminino, em torno de 40%. Em questão de proporcionalidade, as mulheres registraram um percentual maior que os homens nas federais e estaduais na maioria dos anos analisados. Então, quando olhamos para o volume total de estudantes matriculados,
observamos que o estadual possui a maior quantidade de alunos, registrando um pouco mais de 40% em todos os anos, e em seguida vem as federais. As universidades são as que possuem o maior número de matrículas. Os homens predominam tanto as organizações acadêmicas, porém, quando olhamos proporcionalmente, as mulheres registram um percentual maior nos centros técnicos que os homens, sendo os centros técnicos o segundo maior em volume de alunos. O fato das mulheres optarem por cursos nesses centros provavelmente deve ser pela formação mais rápida, o que diminui os gastos que seriam necessários caso cursassem uma universidade, principalmente na questão de logística, já que os institutos possuem mais unidades, além de que eles oferecem uma ascensão social menor por se tratar de cursos técnicos. Então, quando olhamos para os programas de ingresso, nem o FIES e nem o ProUni parcial foram escolhidos como forma de ingresso para cursar licenciatura em Física. Novamente, os estudantes optaram pelo programa de reserva de vagas por escola pública e depois por cunho étnico. E as matrículas seguem este mesmo padrão que os ingressantes. A profissão docente é muito desvalorizada, com condições trabalhistas complicadas nas escolas e não há políticas efetivas que tornem a carreira mais chamativa. O curso de licenciatura em Física não possui status social alto, pois forma profissionais para uma carreira de baixa valorização. Logo, ele não é procurado pela alta sociedade, e por esta razão vemos o grande número de matrículas por reserva de vagas. Dessa forma, podemos identificar a hegemonia e a reprodução, pois as classes mais pobres e desfavorecidas historicamente estão em cursos sem carreira profissional promissora. Ainda assim, não possuem condições materiais de permanecerem na graduação, visto que a reserva de cunho étnico apresenta uma grande desistência de curso. A hegemonia é notada por classes socialmente mais baixas se encontrarem cursos que mantenham o seu status social, enquanto a reprodução é pela repetição histórica desses fatos e eles se repetem em todas as esferas, no Brasil, no estado de São Paulo e nos cursos de licenciatura em Física. Então, pela utilização da reserva de vagas, percebemos que esses estudantes se concentram nas instituições públicas e que a maioria dessas possuem programas de ações afirmativas e que dentro de algumas delas há programas estudantis como auxílio moradia, alimentação, bolsa permanência, mas que mesmo assim não são suficientes para sustento institucional. Então, é notável que as políticas públicas estão mais voltadas para o ingresso das pessoas no ensino superior, mas que falta quanto o assunto é a permanência estudantil. Então, para concluir, a Física do Estado de São Paulo segue os mesmos padrões nacionais para o perfil do discente, mas que se fosse para traçar assim, um perfil desse estudante, seria então um discente de licenciatura de Física, um homem branco que veio da escola pública. As políticas públicas de ingresso ao ensino superior estão sendo muito utilizadas, principalmente aquelas que dão acesso ao ensino superior público. Mas há uma necessidade maior de políticas para a permanência estudantil, já que o público consegue entrar nas instituições, mas não consegue materiais para se manterem nas mesmas. As mulheres ainda representam uma quantidade muito baixa de estudantes de licenciatura em Física, não chegando nem a 30% do total de matrículas, mesmo tendo maior quantidade de discentes que o bacharelado, porém é um número que vem crescendo lentamente ao longo dos anos. Os homens são maioria nos cursos de Física no Brasil e no estado de São Paulo, tanto licenciatura quanto bacharelado, mas possuem um número maior nas licenciaturas. As pessoas brancas também são maioria em nível nacional e estadual, enquanto as pessoas pretas continuam à margem social, possuindo uma representatividade menor do que as pessoas pardas e as pessoas que não declaram sua cor, sua raça. Os cursos presenciais são os mais utilizados, mas a modalidade à distância vem crescendo muito. Os estudantes que ingressaram por meio da Lei de Reserva de Vagas por escola pública são a maioria no ensino superior, em seguida para de cunho étnico e de renda familiar. Então, assim, é importante que haja uma quebra cultural e social
em que as mulheres não devem cursar física por algum estereótipo criado e que as julga como inferiores ou mais capacitadas para cuidar e educar. Afinal, o lugar de mulher é onde ela quiser. Muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.